Oi, oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma leitura no meu canal. Eu sou a Jaque Alma, sou taróloga, escritora, também sou terapeuta holística e por aqui a gente vai falar sobre recados e orientações, conselhos da espiritualidade, dessa vez usando o tarô. E eu vou fazer hoje um pouquinho diferente. Eu embaralhei aqui o oráculo, caíram 4 cartas, e por meio dessas cartas você vai receber uma mensagem da espiritualidade sobre o seu momento de vida, sobre qual que é o desafio que você tem para superar agora, no presente, no seu momento de vida. Para isso eu vou usar apenas uma carta e depois eu vou te dar uma orientação geral com esse Pergunte ao Oráculo. Não uma orientação, mas mais um conselho de Pergunte ao Oráculo. Inclusive, se você quiser também nesse momento fazer sua pergunta, pode ficar à vontade. Qual que é o seu desafio para superar agora nesse momento, tá bom? Eu coloquei aqui também um objeto para ajudar você a escolher uma das opções. Opção 1, 2, 3, 4. A concha, a pirita, pedra do sol e o quartzo rosa. Se você se conectar com mais de uma opção, não tem problema, assista mais de uma, geralmente elas são complementares. Se você quiser colocar também para áreas da sua vida, para entender qual que é o seu desafio agora a ser superado, você também pode colocar, certo? Lembrando que é uma tiragem coletiva, gente. Eu conto com o bom senso de vocês para levar em consideração o que faz sentido ou não para você, e o que não faz sentido você solta para o universo. Minha agenda está aberta para leituras individuais, é só me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, certo? Eu vou deixar aqui essas opções no cantinho. Deixa eu colocar mais pra cá, para não chamar muita atenção no vídeo. E a gente vai começar aqui com essa primeira opção. Lembrando que eu vou ler o seu desafio em uma carta, tá? Então, a gente tem aqui o 4 de ouros. Qual que é o seu desafio agora? É desapegar. Essa coisinha que é tão difícil, né, gente? Eu sei, é muito difícil desapegar. Principalmente quando a gente vem de um ambiente familiar, de experiências em que a gente teve perdas, em que a gente enfrentou dificuldade financeira, onde a gente não teve apoio emocional, onde a gente não teve uma família estruturada, com pai e mãe, por exemplo, presentes na nossa vida. Então, a gente tende a se apegar às coisas que a gente conquistou, né? Então, eu me apego a um trabalho, por mais que ele esteja sendo ruim para mim, eu me apego a um formato de comportamento, por mais que ele me faça mal, por exemplo, eu me apego a sempre comer lanches na rua, mesmo sabendo que isso me dá problema de gastrite, de refluxo, aumenta minha gordura corporal, eu fico acima do peso, eu tô apegada ainda a essa alimentação mesmo sabendo que isso me faz mal. Ou eu estou num relacionamento que eu sei onde eu não sou valorizada, onde a pessoa não me respeita, onde a pessoa não se entrega na mesma proporção que eu me entrego, e mesmo assim eu me mantenho lá. Por quê? Porque é melhor eu ter pouco do que não ter nada. Essa é a mentalidade de quem se conectou aqui com a opção número 1, e esse é o seu grande desafio agora. É se superar. É dizer, basta, eu não quero pouco, eu quero mais. Eu quero que seja abundante, eu quero que transborde em mim. Então, eu quero fazer diferente. Esse é o seu desafio agora. É o fazer diferente. O fazer diferente vai te exigir se movimentar. Vai exigir que você solte o que você tem hoje. Porque você tá aqui, ó, 2 moedas no pé, uma segurando e uma na cabeça. Para você se movimentar, você vai ter que soltar elas vão cair, não tem jeito. Então, seu desafio agora é desapegar do que você tem, que você sabe que não te faz mais bem, que não é realmente o que faz o seu coração vibrar, o que te traz bem-estar, e ir atrás de algo que te faça bem. Ou, mesmo que você não vá atrás, você pelo menos abre espaço na sua vida
para outras coisas chegarem. Só que para ter espaço na sua vida, você precisa desapegar. Você precisa soltar. E como eu falei, a gente pode estar falando de um comportamento, a gente pode estar falando de um pensamento, e esse pensamento de vale mais um pássaro na mão do que dois voando, né? Isso é uma crença limitante. Às vezes, 2 pássaros voando é o que vai te trazer, de repente, um pássaro muito maior ou muito melhor do que esse que você tem na mão. Sabe, o que eu tô querendo te dizer assim é que este momento, agora, o seu desafio é soltar o que você tem, o que você sabe que não te faz mais bem. Porque quando você solta, energeticamente você manda um recado, né? Sua vibração manda um recado para o universo, para a espiritualidade, que seja a lei da atração, de que você está livre, que há espaço na sua vida para que outras coisas cheguem, coisas mais conectadas com o seu verdadeiro bem-estar, com a sua verdadeira essência, com o que realmente faz feliz. Então, se você está num relacionamento que você sabe que não te faz mal, você já sabe o que você precisa fazer. Tá num trabalho em que você não se sente valorizado, em que te paga um pouco, você trabalha demais, em que você sabe que aquele trabalho já nem faz mais sentido para você, você que já quer estar numa transição de carreira, que você que já quer se jogar em outra coisa, esse é o próximo passo da sua vida. Esse aqui é o seu desafio. É você se sentir tão completo com o que você tem, e não estou falando de bem materiais, mas eu estou falando de completude com a sua capacidade, as suas habilidades, e tão confiante de que você é amparado, de que você tem guias e mentores ao seu lado, te ajudando, te apoiando, inclusive conversando com você, te intuindo, né, para que você olhe realmente o que faz sentido para você, dos caminhos que você pode percorrer. Quando você fizer isso, aí sim vem realmente essa estabilidade que você tanto busca. Essa estabilidade que você busca hoje, seja ela financeira ou emocional, ela não está onde você está hoje. Ela está no seu próximo passo. Ela está nessa próxima etapa da sua vida. Essa próxima etapa da sua vida, inclusive, pode ser em um lugar completamente diferente. Numa cidade diferente, num trabalho diferente, numa profissão diferente, num relacionamento diferente. O seu desafio agora é soltar o que te prende ainda de voar. Esse é o seu desafio. Eu diria aqui pra você que essa pessoa aqui que você vê, ela tem uma coroa. Ela não é qualquer pessoa, ela é uma pessoa nobre. Ela é da nobreza, ela é da corte. Então ela é uma pessoa com prestígio, com habilidade, com reconhecimento. Talvez você só não enxergue isso, porque você acha que isso tem que vir talvez em forma de dinheiro. E isso pode vir em forma de dinheiro, mas às vezes ele vem de uma forma mais sutil, esse reconhecimento que você tanto busca. Só que ele vai vir muito mais, né? Claro, quando você entender que você já tem, porque o externo é só uma projeção do interno, né? Já dizia Jung, o que reflete lá fora é o que tem aqui dentro. Então, quanto mais falta você vê lá fora, mais falta tá ali dentro de você. Então, se você vê que um trabalho não está te valorizando, talvez seja porque você não está se dando o devido valor. Se você tá num relacionamento que você não se sente respeitado, talvez seja você que não esteja respeitando você, suas vontades, suas convicções, seus valores, sabe? Olhe pra isso, tá? Seu desafio é olhar pra isso e soltar. Solta, porque essa estabilidade que você quer, ela tá no passo que você ainda não está dando. É num voo que você precisa dar. E para dar esse voo, você precisa soltar o que te pesa no chão. Certo? Eu vou agora pedir uma mensagem aqui desse oráculo. Se você quiser fazer uma pergunta, né, e ver se a mensagem que cai aqui ressoa com essa pergunta que você fez, fica à vontade.
porque eu acho que a intenção desse oráculo realmente é fazer uma pergunta. Eu vou pedir só um conselho geral aqui, mas aproveite para fazer sua pergunta. Opção número 1, já caiu aqui. Ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. E isso serve para tudo, né? Vou ver aqui de baixo também. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Então, a gente tem aqui 2 recados muito importantes. Primeiro, pense por você. Não busque essa sua realização com base no julgamento dos outros, não é porque os outros te disseram que você precisa estar num relacionamento para ser feliz, que você necessariamente precisa estar. Não é porque os outros te disseram que você precisa estar num cargo X, recebendo um X salário, que você realmente precisa estar ali para ser feliz. Eu acho que aqui a felicidade para você, ela é diferente de como você tá enxergando ela até o momento. E aqui, essa carta aqui fala que em algum momento da nossa vida, a gente pode sim pedir ajuda, aceitar ajudas, né? Porque é melhor você admitir que você não está conseguindo fazer sozinho e de repente buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um profissional mais especializado, para dar esse próximo passo, do que você ficar apenas alimentando aquele desejo sem tomar nenhuma ação para superar os obstáculos e conseguir chegar onde você quer chegar. Essas são as 2 mensagens finais aqui para você que se conectou com a opção número 1. Eu espero de verdade que tenha feito sentido, foi uma mensagem bem forte, né? Eu gostei bastante de poder ser canal para te passar essa mensagem. Eu espero realmente que eu tenha sido contribuição. Até a próxima leitura. Se for do seu coração, você pode deixar um like, um comentário, que eles são muito bem-vindos, tá? Se você quiser assistir também a próxima, fica à vontade. Beijinhos de luz. Optcha. Agora vamos para a opção número 2. Quem se conectou com a pedra pirita ou com a carta número 2. A gente tem aqui o Cavaleiro de Paus. Pausa para beber água. Eu na minha pausa para beber água, e eu diria que você, o seu próximo desafio aqui é exatamente não parar. Não pare. Continue. Vá em busca do que você quer. Não vai chegar no seu colo. Você precisa continuar. O seu desafio é não parar. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das adversidades, das pessoas que vão falar o contrário, que vão tentar te desmotivar, mesmo diante da sua própria mente que pode querer te sabotar, mesmo diante, sei lá, de algum sentimento que venha de insegurança, de incapacidade, de que você não consegue, você não pode parar, porque o seu desafio dessa vez é ir até o fim. É ir até o fim. Você pode vir de um padrão em que você tem um impulso de começar, mas você não tem um impulso de chegar até o seu objetivo final. Então, eu tenho um impulso de abrir uma loja. Mas aí eu vejo que essa loja aqui não tá vendendo aqui quanto que eu quero. Aí o primeiro mês não vendeu, no segundo mês não vendeu, no terceiro mês já não quero mais. Eu já parto para uma outra coisa. E aí você vai fazendo isso em outras coisas. É um estudo também. Você começa um estudo, não termina. Você se interessa por uma área e não adquire todo o conhecimento que você precisa, de repente, para estar naquela área. Eu posso estar falando de pessoas também que se relacionam com outras pessoas. Como é que eu vou falar? Não é que seja errado você se relacionar com as pessoas casualmente, mas também você precisa ver de onde que vem essa sua necessidade de muitos relacionamentos casuais. Que eu posso estar falando de pessoas aqui que têm muitos relacionamentos, mas que não conseguem se comprometer em nenhum deles. Ou você acha um problema na pessoa, ou você acha que a pessoa arrumou um problema em você, e aí você, de alguma maneira, não vai adiante. O seu grande desafio aqui é ir adiante, é não ser parado, é continuar. E eu não tô falando aqui para você ir até a sua exaustão.
né? Tá cansado de trabalhar? Você descansa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você não pode desistir. O descanso, ele é necessário para a mente e para o corpo. Descanse, tenha os seus momentos de lazer, tenha os seus momentos de descontração, mas volte a ter foco. Você precisa ter determinação e foco. O foco é igual aquela frase que as pessoas estão falando agora na internet, aqui a longo prazo eu ganho. Uma coisa assim, eu posso não vencer você na partida, mas a longo prazo eu ganho. É uma coisa nesse sentido. E é exatamente isso, porque hoje a gente sabe que tem um grande movimento de pessoas que iniciam as coisas, mas não vão até o fim. Então, talvez nesse seu início, você seja a pessoa que vai inovar. Você vai ter uma ideia inovadora, você vai fazer um negócio diferente, só que você não vai continuar. Você não vai ter a consistência que precisa. E aí você vai parar. Aí quando você vai ver, aquela sua ideia, outra pessoa colocou em ação, continuou ela e hoje tá onde você gostaria de estar. Então essa frase, que é mais ou menos isso, né? Eu posso não te vencer na partida, mas eu te venço a longo prazo. É exatamente isso. As pessoas que elas não têm as ideias inovadoras, elas estão ali captando ideias de outras pessoas, mas elas têm a constância para ir até o final. E aí nessa constância de fazer acontecer, de se manter com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquele negócio, elas vencem. Então o seu desafio é exatamente esse. Agora, a sua frase, ela tem que ser: eu venço na partida, que é na iniciativa, e eu venço a longo prazo também. Eu entendo que as coisas, elas têm um tempo de maturação. Não é igual assim, aí você vai plantar uma árvore, deixa eu jogar semente aqui embaixo da terra. E aí no outro dia você vai ver que você vai esperar que a árvore esteja grande, ou no próximo mês, ou daqui 3 meses. Não, gente, a árvore, ela leva um tempo. E é a mesma coisa aqui com você. Leva um tempo. O que você precisa fazer quando você plantou a semente é ir lá regar. É de repente podar quando ela começar a crescer. É colocar aquelas coisinhas que dá para alimentar, né? As plantinhas para elas crescerem mais saudáveis. De repente até um pouco mais rápido. Mas você precisa fazer isso todo dia. O seu grande desafio, então vou repetir, é não parar, é não pausar, é superar os obstáculos. O cavaleiro de paus, ele tá indo em direção a ser um rei de paus. Só que para ele ser o rei de paus, ele precisa enfrentar todos os desafios para chegar nesse patamar. E é nesse patamar aqui que você pode chegar, de ser o rei, de ser o dono, de ser o escolhido, de ser, sabe? Ou de escolher também, né? Você pode ser escolhido, pode escolher também. Mas você vai chegar num objetivo desde que você tenha constância. Esse é o desafio para você que se conectou com a opção número 2. Agora eu vou usar esse oráculo aqui, que é de perguntas. Você pode perguntar e fazer sua pergunta. Ele tá meio durinho. Mas faça a sua pergunta aqui, tá? Eu vou também pedir um conselho final para você. Se tiver uma pergunta, tudo bem. Senão você deixa aqui que a espiritualidade te dá um conselho mesmo. Já te convido a curtir esse vídeo, a deixar um comentário se fez sentido isso pra você, tá? Fico muito grata. Vamos agora para um recadinho final pra você. Cairão vários. Deixa eu ver. 4. Muitos, né? Considerar só o primeiro, que é no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Tudo a ver com o que eu falei aqui nessa leitura, para você ter a constância de todo dia lá e você regar. Todo dia lá você vai dar uma olhadinha, você poda, você rega, você aduba, você faz o que for necessário para você chegar no seu objetivo, superando os obstáculos. Vamos ver essa aqui do fundo também. Você é a pessoa mais importante de todos os seus processos. Tome para si a responsabilidade por suas escolhas e saiba defendê-las quando questionado. Então, aqui a gente também pode estar falando de pessoas que são desestimuladas por outras. Então, eu te aconselho a ir fazendo. Vai fazendo no silêncio.
Vai fazendo aí no seu tempo, na maciota, assim, sem divulgar muito para as pessoas, sem falar demais. Para as pessoas assim próximas, para as pessoas que você conhece, né? Não tô falando de você não divulgar para clientela, não é isso. Mas para que essas pessoas não tenham espaço hoje na sua vida para tentar te desmotivar. E se por um acaso alguém quiser dar uma opinião negativa, esteja firme para se manter dentro do seu propósito. Qual que é o seu propósito? Fazer isso que você está em mente vingar acontecer. Esse é o seu desafio. E aqui a espiritualidade, ó, essas mensagens mais claras que essa, só duas dessa. Certo? É isso que eu tenho para quem se conectou com a opção número 2. Eu fico muito feliz por você ter assistido até aqui. Muito grata. Se você quiser se inscrever no canal também, eu vou ficar muito grata, vou ficar muito feliz. Gratidão por você que assistiu até aqui. Até a próxima leitura. Beijinhos de luz e tchau. Se você vai ficar comigo para assistir a terceira opção, maravilha. Se não, tudo bem. Vamos lá aqui para a terceira opção. Quem se conectou com a terceira carta ou com a Pedra do Sol, vamos receber aqui da espiritualidade a mensagem do seu próximo desafio a ser superado. E aqui, o próximo desafio, a gente pode estar falando de comportamento, né? De ação, de desafio da vida, de problema, não sei. Vamos saber aqui agora o imperador. O imperador, ele é um cara muito foda, né? E aqui pode ser uma mulher também muito foda, que tem essa grande energia de fazer, de realizar, de ação, né? É uma energia mão na massa, mas uma mão na massa assim com estratégia, com visão de futuro, com visão de alcance. Então, a espiritualidade diz aqui que o seu próximo desafio é encarnar a luz do imperador. Qual que é a luz do imperador? Primeira coisa, ele é uma pessoa extremamente estrategista, inteligente. Ele não dá um passo à frente que não seja calculado, que não seja planejado, que não seja organizado. Mais uma característica, ele sabe lidar com os desafios, com os imprevistos. Para o imperador, nada é maior do que ele. Qualquer tipo de problema, de desafio que se apresentar na frente dele, ele é capaz de superar, porque ele se sente capaz de superar. Então você agora precisa incorporar essa energia de eu sou capaz, eu sou fodão, eu consigo, eu conquisto. Porque o imperador, ele não veio para fazer pouca coisa na vida. O imperador, ele veio para construir uma herança, né? Para construir recursos para todo mundo que tá ali no império dele, para todo mundo que é da família dele, para todo mundo que tá no reino dele. Ele vai proporcionar recursos. Então, o imperador, ele é alguém que veio sim para ter uma vida abundante, próspera e, por que não, rica, né? Então, posso estar falando aqui com pessoas que vão ser grandes futuros empresários, futuros chefes de família, futuros grandes mentores, professores, se for o seu sonho, né, uns diretores de empresa ou diretoras, gente, pessoas que estão em cargos altos dentro da empresa, em cargos de decisão, em cargos de planejamento, em cargos de estratégias, né, CEOs. Então eu diria que o seu próximo desafio é encarnar esse personagem, porque a sua próxima etapa de vida é essa de construção de império. Construção de império muito na base de posses, tá? Posso estar falando também aqui de uma questão de você se empoderar, não só no aspecto de carreira, né, de trabalho, mas um aspecto também dentro das suas relações, nesse aspecto de ter um comportamento um pouco mais independente, um pouco mais autônomo, não procurar tanto lá fora as respostas, mas confiar mais nessa sua experiência, nessa sua bagagem emocional que você traz, porque o imperador, ele é uma pessoa que traz uma grande bagagem, uma grande experiência, ele já passou por muita coisa, ele já tem agora um repertório vasto o suficiente para ele trilhar um caminho mais dele, mais autônomo, mais individual e menos pautado assim na opinião dos outros. Claro que se você tiver de repente uma família, né, um companheiro, uma companheira, você pode compartilhar com ela. Eu estou te dizendo para você não compartilhar o que você quer. Estou querendo dizer para você ser estrategista e o imperador ele sabe ser estratégico. Então seu desafio é incorporar esse lado luz do imperador, porque tem
tem um império aí para você construir. Tem fortuna para você fazer. Tem um enriquecimento para você e tem família também para você gerir. Sendo você homem ou mulher, você tem isso. O que talvez você precise também superar nesse aspecto do imperador é superar o orgulho, é superar a arrogância, é superar o ego exacerbado, né? E como que isso se manifesta? Se manifesta quando você é teimoso ou teimosa, quando você acha que só você tá certo, e aí você não se abre de repente para ouvir a opinião de alguém que tem um pouco mais de experiência, de contratar um especialista em alguma coisa, de firmar parceria com alguém que você sabe que tem um pouco mais de know-how que você e que vai fazer aquilo que você, né, aquilo dentro do que você quer fazer muito melhor. Então, você precisa saber dosar esse seu aspecto autoritário, né? Porque a autoridade, ela é importante, mas ela não pode ser na base do medo, né? Ela tem que ser na base da influência. Então, use mais a sua influência inspiracional e deixe esse lado mais executor para as coisas de mão na massa, sabe? Seria aqui como equilibrar um pouco esse aspecto do imperador. Eu também posso estar falando aqui de um desafio em que você precisa se posicionar, né? Como eu falei, pegar essa energia de eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, em momentos que as pessoas forem também minar a sua energia. Então, naquele momento que alguém vem te dar opinião pra te desmotivar, pra tirar do seu caminho, do seu eixo, aí você se posiciona. Você fala, não, pera lá, que eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho bastante experiência, eu estudei bastante, eu hoje já tô capaz, eu vou fazer aqui desse jeito que eu tô intuindo, se eu precisar de ajuda, eu te chamo, sabe? É nesse sentido, assim, de ter uma certa diplomacia que é importante, mas claro, né, reconhecer que às vezes você vai precisar realmente de uma ajuda, da opinião de alguém, mas eu diria que o imperador, ele é um cara muito experiente, né, então na maior parte das vezes, a opinião dele, quando não tá, né, numa opinião autoritária, egóica, ela é a mais certa, é o caminho dele mesmo. Porque imagina, gente, a gente decidir os nossos caminhos com base na opinião dos outros. Cara, eu não tô vivendo o meu caminho, eu tô vivendo o caminho dos outros. Do que os outros acham certo, logo, não sou eu que estou trilhando minha rota, os outros, né? Mas o seu desafio aqui, eu diria que o seu desafio é o mais gostoso de todos, porque ele vai te trazer muito resultado, muito lucro, né? Lucro, assim, que pode ser material, mas pode ser um lucro de visibilidade, pode ser um lucro de você conhecendo outras pessoas, de você, de repente, né, como eu falei, se tornando um chefe de família, uma chefa de família também, né, alguém que toma a frente dos negócios, alguém que se casa, que firma um relacionamento com alguém e tem essa energia mais da ação, né, de tomar a frente, precisa equilibrar, claro, né, o yin e o yang, mas o imperador aqui é mais essa energia de realização mesmo. Parabéns para você que tá com esse desafio, que eu só estudar um pouquinho mais sobre esse arquétipo para entender as sombras dele, e aí você consegue superar esses seus desafios. Agora vamos aqui para fazer uma pergunta ao oráculo, tirar um último conselho aqui, se você quiser fazer também uma pergunta, fique à vontade. Para fazer uma pergunta aqui ao oráculo. Lembrando que é uma tiragem coletiva, nem tudo pode ressoar com você, mas pega o que ressoar e leva pro seu coração, senão você solta, tá? Espiritualidade. Você é a pessoa mais importante, essa mensagem caiu para anterior, então pode ser que esteja conectado, né? Porque a energia anterior foi o Cavaleiro de Paus e ele também tem uma energia muito de ação, igual ao do Imperador. Você é a pessoa mais importante de todos os seus processos. Tome para si a responsabilidade por sua escolha e saiba defendê-las quando questionado. Então, é exatamente o que eu falei. Dê espaço para as pessoas entrarem na sua vida, opinarem, mas até certo ponto. Quando você vê que as pessoas estão duvidando da sua capacidade, colocando em xeque suas escolhas, aí é o seu momento de se defender.
defender suas ideias, defender seus ideais, porque, como eu falei, é muito ruim a gente pautar nossa vida nas opiniões dos outros, porque aí a gente não tá trilhando nosso caminho, a gente tá deixando os outros decidirem pela gente. E isso não é o imperador, né? Acredita na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe em todos nós. Mais uma vez, uma mensagem casando completamente com a leitura, em que eu falei que o imperador, ele é alguém que já tem um grande repertório, já tem uma grande experiência, então ele traz consigo uma bagagem muito grande. Essa bagagem vem amparada numa sabedoria. Uma sabedoria maior, que pode ser essa sabedoria de conexão espiritual, que é Deus intuindo, mas pode ser uma sabedoria com base no seu próprio repertório, nas suas próprias experiências. O importante é que eu diria que, mais uma vez, que você já tem as habilidades que você precisa para avançar, para construir o seu império, que você precisa agora só incorporar isso nessa sua persona. Certo? É isso que eu tenho para opção número 3. Parabéns para você que tá nessa energia. Eu fico muito contente por você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe uma mensagem, deixe uma curtida, se inscreve no canal. Vou ficar muito feliz de ter você por aqui. E agora a gente vai para a opção 4, quem se conectou com o quartzo rosa. E com a última carta, que é o 5 de espadas. Olha, então eu vou falar uma coisa para você. Tem batalhas que a gente vence que não vale o preço que a gente paga. Tem batalhas que a gente vence que não vale o preço que a gente paga. Pense bem sobre isso, porque talvez você pode estar desejando muito alguma coisa, trabalhando muito por algo que pode ser querer estar com uma pessoa, ou querer estar num lugar, querer um cargo, querer um trabalho, querer um bem material, que ele vai te custar algo que vai ter um valor muito maior do que isso que você está conquistando. Então, avalia muito bem até onde vale esse desgaste, esse estresse, essa luta, você se pôr mais uma vez nessa situação, nesse lugar, com uma pessoa desse jeito, para ter isso que você quer. Será que vale mesmo a pena? Porque o seu desafio hoje é avaliar se vale mesmo a pena isso que você quer. Eu te convido a fazer um exercício mesmo, de colocar num papel os prós e os contras disso. Se eu estiver falando aqui de um relacionamento, porque eu posso estar falando aqui de um relacionamento, o quanto que você está batalhando para estar perto dessa pessoa, para ter um relacionamento melhor com essa pessoa, ou então até ir para um outro patamar, de um namoro, de um noivado, de um casamento, mas isso pode estar te custando a sua própria essência, pode estar te custando ter que se transformar numa pessoa que não tem nada a ver com você, pode te custar a sua vida, né? O que eu digo da sua vida não é a sua vida de vida ou morte, mas a sua vida de ciclo familiar, de amigos, de hobbies, de rotina. Avalie se isso vai valer a pena mesmo, se você não está se moldando demais para caber no mundo de outra pessoa. E se eu estiver falando aqui de um trabalho, avalie se você quer mesmo estar nesse ambiente de trabalho, porque aqui você sabe o quanto que isso te desgasta, o quanto que isso não faz mais sentido para você, o quanto que você quer hoje outra coisa. Às vezes você pode estar labutando aí para bater uma promoção numa empresa que você já sabe que essa empresa não é o seu lugar, não tem nada a ver com os seus valores. Às vezes você está batalhando para se manter num cargo em que o ambiente de trabalho é tóxico, onde as pessoas falam mal uma das outras, tentam puxar os tapetes, onde você sabe que não tem possibilidade de você ter um reconhecimento dentro do que você faz, e você tá lá batalhando para manter aquilo na sua vida. Então é algo que você vai manter, né? Vai ganhar essa batalha, mas a troco de quê? Qual foi o desgaste emocional, psicológico, físico que você teve para conseguir isso? Avalie, coloca uma meta, determina um prazo. Eu só vou até aqui, eu só vou ficar até isso, ou vou fazer só isso aqui, para que isso não desgaste você, para que isso não custe muito mais do que você deseja dar.
que você, inclusive, vai ter de retorno. O que você tá fazendo, o que você tá desejando, pode ter, inclusive, impacto em outras pessoas que também não eram para viver aquilo, não era para estar ali, não era para ser desse jeito. Então, às vezes, você tá até prendendo alguém a você e essa pessoa, o caminho dela é em um outro lugar, mas você tá lá batalhando pra essa pessoa estar com você. Porque você acha que é aquilo. Não, eu entrei nesse relacionamento, eu tenho que ficar até o fim. Não, eu acabei de entrar nessa empresa, tem que valer a pena, tem que dar certo. E às vezes não. Às vezes o aprendizado tá em soltar, em ir embora, em se afastar. Você vence mesmo essa batalha quando você decide não entrar mais nela. Quando você decide não causar mais conflito, se afastar, ir embora, ir para outro lugar. Isso também é sabedoria, isso também é vencer. Mas é uma escolha sua, consciente. Consciente depois de avaliar e perceber que o custo ia ser alto demais para você. O custo ia ser alto demais. Imagina você passar mais 1 ano, 6 meses, num lugar que as pessoas não te olham, não veem você com verdadeiro potencial, um trabalho maçante, um trabalho como é que fala, gente? Quando você só reproduz algo, você não cria nada. Lugar onde as pessoas não te valorizam, onde você não vai ter um aumento de salário, onde você não vai ter uma promoção. Pior ainda, se você, então, estiver num relacionamento, batalhando pra dar certo, que você já viu que a pessoa não é mais a sua pessoa. Que aquela pessoa já tá em outra, não em outra com outra pessoa, mas tá em outro momento, tá com outra energia. Vocês destoaram. Aí você tá lá. Porque você acha que tá namorando com ela, é ela, vai ser ela. E não. Às vezes não. Tá? Às vezes não. Aqui é não. O seu desafio é reconhecer esses lugares que não te cabem mais. Essas batalhas, esse trabalho todo que você tá tendo pra chegar num lugar, pra manter alguma coisa na sua vida e que vai te custar muito mais do que você imagina. Esse é o seu desafio, tá? Mas eu vou pedir um último conselho aqui para o oráculo. Se você quiser também mentalizar uma pergunta, pode mentalizar. E aí você pode receber essa resposta por meio desse oráculo. Eu vou pedir aqui também um conselho final para você, que se conectou com a opção número 4. Espiritualidade, conselho final para número 4. 2. Não existe resposta, aguarde a evolução dos fatos. Eu, sinceramente, eu acho que essa carta nem tinha que estar nesse tarô, mas tá bom, né, gente? Nesse oráculo a gente aceita. Tudo começa no agora, na infinidade do momento, que é uma dádiva. Algo precioso que lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Então, por mais que eu não goste dessa carta, pra você ela traz uma informação importante, que é, para um pouco, sabe? Para um pouco de forçar isso. Dá um tempo para as coisas. Espera as coisas evoluírem um pouco mais, espera as coisas desenrolarem um pouco mais naturalmente. Se desliga um pouco disso, para de forçar essa situação. E cuida mais de você no seu presente. Então, fica mais conectado com o que você está fazendo agora. Por exemplo, agora eu estou assistindo essa leitura, então fica aqui. Não fica aqui com a cabeça lá. Quando você estiver, por exemplo, tomando um banho, usa esse momento para você tomar um banho mesmo, deixar a água cair, presta atenção na água, na sensação que traz para o seu corpo. Porque o que você tem aqui, essa mensagem, que a única coisa que você tem é esse presente. Talvez você esteja com tanto medo do futuro e esteja projetando ele tanto, por isso que você está tanto batalhando, quando a espiritualidade está te dizendo aqui, ó, o seu melhor momento, o único que você tem mesmo, aquele que Deus está te dando todos os dias, é o aqui e agora. E o que você está fazendo com o aqui e agora? Onde que você realmente quer estar aqui agora? Para de ficar pensando assim, mas é porque na minha carreira eu preciso estar daqui 2 anos em tal lugar, eu preciso estar com tal cargo, eu preciso ter tal dinheiro, eu preciso já estar casado. Não. Aqui é para você valorizar mais o que você tem agora e dar uma pausa. Deixa as coisas correrem naturalmente, deixa a vida fluir um pouco.
Para de ficar forçando um pouco, batalhando demais, vai te desgastar muito. Esse é o desafio. Para você que se conectou com a opção número 4, eu espero que tenha feito sentido. Para todos vocês que assistiram até aqui, gratidão por você me acompanhar, gratidão por você ter assistido esse vídeo. Se for interessante para você pedir um conselho mais direcionado para sua energia, é só me chamar no WhatsApp pra gente fazer uma leitura individual. Eu vou ficando por aqui, gratidão, beijinhos de luz e tchau.